Aleluia. Minasan konbanwa. Shuno hei wa watashi wa totemo tanoshii desu. Kami-sama, arigatou gozaimasu. Isaiah Sensei, domo arigatou gozaimashita. A paz do Senhor para os irmãos. Eu trouxe uma saudação na língua ali do país onde estamos, pela misericórdia de Deus, estamos fazendo a obra missionária, o Japão. Eu dizia assim, essa aí é chinês, viu, irmão? Eu disse assim que estou muito feliz em estar aqui nesta noite. Eu creio que Deus preparou para que eu estivesse aqui. Disse assim que estou grato ao bom Deus por essa oportunidade, ao nosso nobre pastor Isaías Cardoso, nosso vice-presidente da nossa magna convenção, CEADEP, a qual temos o privilégio de fazer parte. Trago aqui, já falei a ele, mas trago uma saudação calorosa do nosso pastor Ival Teodoro da Silva, e também a todos os obreiros que estão ladeando o pastor Isaías e a toda essa igreja linda do Senhor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que eu vou pedir para vocês se assentarem, porque senão vai longe. Meus irmãos, eu estou no Japão já há cerca de 24 anos e alguns meses, né? Estamos ali fazendo a obra missionária. O Japão é um país que possui hoje 150 milhões de habitantes. 150 milhões de habitantes. O Brasil hoje nós estamos aí na casa dos 190 para 200 milhões. Mas em proporção territorial, o Brasil dá de 10-0 no Japão, né? É bem maior. Agora, algo preocupante no que tange a missão é que o Japão está inserido na janela 1040, isso todo mundo sabe. São 64 países, uns dizem 62, outros dizem 64. Diverge em dois países. Mas a grande verdade é que estes países ali da Ásia são os países menos evangelizados no mundo. Cerca de 1% apenas, não chega nem a 1% de cristãos que existem ali no Japão. E o Japão está inserido na janela 1040. E há algo preocupante, porque de todos os missionários que foram enviados pelo Senhor no mundo, na janela 1040 nós só temos 8%. É muito preocupante. E eu rogo à igreja brasileira, à igreja de Foz do Iguaçu, para que orem em prol da obra missionária no Japão. Conto com o vosso apoio, conto com as vossas orações, no nome de Jesus. O Japão, ele está baseado, a sua fé está baseada no budismo, no islamismo e no shintoísmo. Mas, como eu disse hoje à tarde para o vosso pastor, nós estamos ali crendo, acreditando, que nós, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da oração da igreja, estaremos avançando a cada vez mais com o único ismo que tem sentido, que é o cristianismo, o evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando na cidade de Shimotsuma, cerca de 2 horas da Central Tóquio. Eu já mostrei a foto para o pastor Isaías, para o pastor, nosso vice-presidente, o pastor Ageu, outros irmãos. Estamos com um trabalho muito bonito ali. Deus tem colocado em nossas mãos, embora o templo ainda não é próprio, mas cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que esperamos. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de falar mais do Japão, mas eu vim aqui para falar de outra pessoa.
aquele que está sendo representado hoje por essa mesa. Aleluia. Quantos querem ouvir falar de Jesus? Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia no livro Evangelista Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo de número 11 a seguir. Você vai pensar, você vai dizer: pastor, eu já ouvi muita mensagem baseada nesse texto. Mas eu creio que você também já ouviu algo da parte do Espírito Santo, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Aleluia, glórias a Deus. Deus colocou algo no meu coração, meus irmãos, e eu quero transmitir isso à igreja do Senhor. Creio, já foi louvado, que aqui profetizado pelo nosso querido irmão, a sua filha, uma linda voz para a glória do nome do Senhor, né? Que Deus irá fazer milagre. E o milagre depende de uma ação nossa, para que nós possamos receber a reação do Senhor Jesus. Qual é a ação, pastor? Todo mundo conhece, 2 letrinhas, muito fácil. Vamos lá? Fé. Amém? Glória a Deus. Abriram a palavra de Deus? Diz assim a palavra do bom Deus: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Meus irmãos, palavra do Senhor, vinda do trono de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando esta igreja de uma maneira muito especial, muito peculiar. Que a bênção de Deus seja sobre cada um aqui neste lugar. Amados e queridos irmãos, todas as vezes que a Bíblia relata, todas as vezes que a Bíblia fala, todas as vezes que a Bíblia menciona uma mulher viúva, a Bíblia está querendo dizer, está nos informando, que trata-se de uma pessoa necessitada, uma pessoa que está passando uma certa dificuldade. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no 1 Reis capítulo 17, nós encontramos uma primeira viúva, a viúva de Serepta. Deus havia dado uma ordem para o profeta Elias ir até o ribeiro de Querite, onde Deus iria suprir a sua necessidade. Mas certa vez cessou-se a água do ribeiro e Deus disse para ele: vá até Serepta, porque eis que tenho preparado uma viúva para lhe ajudar. A Bíblia Sagrada diz que o profeta mais depressa pega as suas coisas que ele tinha e parte para Serepta. Talvez o profeta estava pensando em seu sentimento, em seu coração, uma conjectura do pregador, e estava pensando: bem, eu passei aqui esses dias, foram bons, mas eu creio que Deus tem algo melhor para mim. Não é assim que nós falamos? Deus sempre tem algo melhor. E o profeta talvez iria pensando dessa forma: Deus tem algo melhor. Deus tem uma viúva rica agora. Deus preparou uma mulher rica, uma mulher de posse, uma mulher que vai poder me ajudar de uma certa forma, que eu vou ficar bem-aventurado. Mas o profeta se enganou. Quando ele chega na cidade de Serepta, ele encontra uma mulher pegando uns cavacos de madeira, uns gavetos de madeira, para preparar um pequeno bolo para dar ao seu filho comer, e ela comer, e os dois, o que ela disse? E aí nós iremos morrer. Portanto, encontramos aqui uma mulher que era necessitada, atribulada de espírito, não é? Com angústia no coração, com algo negativo, uma baixa estima muito lá embaixo, mais para baixo ainda, porque ela estava dizendo: agora eu vou comer esse bolinho com meu filho e vou morrer, acabou para mim. E o pior é que ela disse: acabou para mim e acabou para o meu filho também.
Uma segunda viúva que eu encontro nas páginas da Bíblia está em 2 Reis, no capítulo 4. O sucessor de Elias. Ele chega certa vez num lugar, uma mulher corre até ele e diz: ei, o teu servo, meu marido, ele morreu. Mas ele deixou uma dívida para mim. E eis os credores estão à porta da minha casa para buscar os meus filhos para servirem. Era costume da época que se não pudesse pagar uma dívida, então eram confiscados os filhos até que a pessoa pudesse pagar essa dívida. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Vamos caminhar. Então, o Eliseu chega para ela e diz: minha senhora, diz para mim o que a senhora tem na sua casa. E ela disse: eu não tenho senão uma botija de azeite. O profeta disse: então traga essa botija, manda buscar as outras, busque quantas botijas tiverem, busque mais botija. E a Bíblia diz que enquanto havia botija, o azeite não cessara. Aleluia. Uma terceira viúva que nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada, isso está em Marcos capítulo 12, versículo 41. Quando o mestre Jesus estava lá, junto ao gasofilácio, onde entregavam-se as ofertas, estava olhando. Imagine, pastor Isaías, se nós, na hora da oferta, nós formos acompanhar a salva para olhar. Não é? Já pensou que escândalo? O sangue de Jesus tem poder. Esse pastor é materialista, pelo amor de Deus. Né? Mas o mestre Jesus fez isso. Você vai falar isso para ele? Fala para ele. A Bíblia diz que ele estava assentado junto ao gasofilácio. Onde que era o gasofilácio? Onde as pessoas traziam as ofertas. E as pessoas traziam, e via os ricos traziam, depositavam. Mas de repente, diz a palavra de Deus, que entrou uma mulher viúva, e adentra naquele templo, e chega no gasofilácio e deposita ali 2 moedas. O mestre se vira para os discípulos e diz: olha, eis que todos vêm aqui e depositam as suas oferendas. Muitos depositaram do que sobra, mas esta mulher depositou tudo o que ela tinha. No texto que lemos, analisando o contexto desse texto, nós vemos que temos agora também uma viúva necessitada. Essa mulher, a viúva de Naim, essa viúva de Naim, era uma mulher que, em primeiro lugar, havia perdido já o seu esposo. Ela estava passando por um momento difícil, ora veja. Porque num casamento normal, num relacionamento normal entre nós, entre o povo de Deus, ou mesmo na sociedade, mas um casamento normal, um relacionamento normal, o marido e a mulher, eles têm o costume, pelo menos é assim na minha casa, de projetarem o futuro da família. De pensarem, de sonharem junto, não é? De cuidarem da casa. O marido é a figura do provedor, aquele que cuida da casa, aquele que protege a casa, aquele que dá o carinho devido, o amor, que é companheiro da esposa, dos filhos, não é verdade? Então, eu comecei a analisar aqui, que o evangelista Lucas, ele nos fala, no versículo de número 13, se eu não me engano aqui, está relacionado, que esse versículo é um versículo chave, que eu gostaria de estar aqui pegando para a nossa meditação. A Bíblia diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Esse versículo é um versículo chave, é um versículo que nos levará, através da revelação do Espírito Santo, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Olha só o que acontece aqui. O que Jesus viu naquela situação que as outras pessoas que estavam ali conduzindo o enterro não viram? Aqui tratava-se de um cortejo fúnebre, amém? Os irmãos entenderam a leitura, não é verdade? A mulher havia perdido o esposo, e agora pela segunda vez ela estava indo para o cemitério novamente. Talvez na primeira vez quando ela foi, algumas pessoas podiam dizer assim: ei, poxa, ela perdeu o esposo, mas ainda lhe resta o filho. Ainda lhe resta o filho. Mas de repente, meus irmãos, a Bíblia nos revela que ela também perde o seu filho. E concluindo aquela meditação que eu estava dizendo para os irmãos, aquela mulher, ela havia depositado naquele marido, na sua família,
os sonhos, havia depositado os projetos, havia tido uma esperança de proteção, de companheirismo, de alegria, momentos felizes entre o lar, entre a família, uma família feliz. Mas de repente ela que não respeita posição social, cor, raça, denominação, se é bonito, é feio, é gordo, é magro, a dona Morte passa na casa daquela mulher e ceifa a vida do esposo. Normalmente o ser humano, ela com certeza, ela agora perdendo o marido, passou-se a dor daquela perca, ela então começa agora lentamente, pastor Isaías, transferir tudo aquilo que ela sonhara com o esposo e no lar para o filho, porque ainda lhe resta o filho, e ela começa a transferir os sonhos, os objetivos, ela começa a contar com o companheirismo do filho, ela começa a contar talvez o filho trabalhar para sustentar a casa, ela começa a projetar ali, pois o marido se fora, mas o filho ainda ficou, mas de repente ela vem de novo, e ela é cruel, ela não quer saber, ela não marca a hora para chegar, ela não manda e-mail, ela não manda WhatsApp, Facebook, ela não manda nada, ela chega e simplesmente ceifa, friamente, e a morte ceifa o seu filho, e agora essa mulher estava indo pela segunda vez para o cemitério, já conhecia o caminho, e o cemitério naquela época, diz a palavra de Deus, que nós entendemos que o cemitério ele não era na cidade, ele era fora da cidade. Hoje em dia, acredito eu que já a cidade tenha crescido e já tenha abraçado o cemitério. Mas naquela época, o cemitério ele era feito fora da cidade e aquele cemitério era fora, porque diz a Bíblia que quando eles encontraram a Jesus, eles estavam saindo da cidade. Ora, por que eles estariam saindo? Para ir ao cemitério sepultar o corpo. Amém? E essa mulher, pela segunda vez, ela está indo, levando agora aquele que era a sua última esperança. Ela não teria mais filho, ela agora estava só, ela agora estava sofrendo, ela agora já tinha chorado. Se formos ver, segundo a base bíblica no Evangelho de João capítulo 11, quando Jesus se demorou para chegar a Betânia, ele demorou quantos dias? 4 dias. Por que Jesus demorou 4 dias? Já sei, pastor, mas vou relembrar você. Havia uma crença entre o povo judeu, não está na Bíblia, mas é um folclore, era uma crença. As pessoas quando morriam, eles esperavam, eles aguardavam pelo menos 3 dias. Por quê, pastor? Porque eles acreditavam, não era uma lei, não estava na palavra, mas era um folclore, é uma crendice popular, que a alma dessa pessoa ficava pairando em cima do corpo. E depois dos 3 dias, aí sim, se a pessoa não revivesse, ela poderia ser enterrada. Jesus então disse, quando Marta chama ele, não vou agora. E diz a Bíblia que depois que passaram 4 dias, Jesus aparece lá, em Betânia, e chega até o túmulo de Lázaro e o ressuscita. Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ali, que Jesus não precisa de ajuda, ele não precisa de subterfúgio. Jesus, ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, e ele faz como ele quer, na hora que ele quer, aonde ele quiser fazer, aleluia. E eu creio que hoje ele tem uma obra a realizar em nosso meio. E de repente, meus irmãos, aqui nessa história que eu falei para vocês, nessa narração que eu falei, eu vejo que é o que Jesus viu, que o povo não estava vendo. Jesus observou e viu, porque ele sonda coração. Jesus não vê superficial, nós vemos o superficial. Eu olho para você, eu vejo o seu estereótipo, mas Jesus olha primeiro por dentro de você, ele vem de dentro para fora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então, ele vai ao profundo, ao âmago, ao sentimento daquela mulher, e ele então percebe que ela estaria sofrendo muito mais do que as pessoas estavam vendo ela. O que as pessoas estavam vendo? Triste, cabisbaixa, chorando. Mas Jesus estava vendo o quê? O seu íntimo, o seu coração. E é por isso que nós podemos entender, quando Jesus, a Bíblia diz que vendo ao Senhor, Jesus olha com um olhar diferente. Jesus não olha com um olhar como nós olhamos. Jesus olha com um olhar, está no texto, de íntima compaixão.
Alguém chamou Jesus para esse enterro? Não. Alguém ligou para ele, mandou um WhatsApp para ele: Jesus, vem aqui, tem um defunto para o senhor ressuscitar? Não. Por que é que Jesus foi até aquele lugar? A mesma história se repete no Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus estava indo da Judeia para Galileia. Diz a Bíblia que Jesus teve desejo de passar por Samaria. Ora, veja, senhores, da Judeia até a Galileia, quem conhece a geografia bíblica, pelo menos são 3 caminhos: o da esquerda, o da direita e o do meio. Um judeu jamais pegaria o caminho do meio, que é o caminho que passa no meio de Samaria. Por quê? Porque, com certeza, você já leu, a Bíblia diz que os judeus não se davam com o samaritano. Para você entender isso, nós precisamos ir para o Antigo Testamento, nós precisamos ir esmiuçar o livro de Deuteronômio, nós precisamos ver o monte da bênção, o monte da maldição, mas eu não tenho tempo para isso. Depois vocês estudam na sua Bíblia. Amém? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que ninguém falou para Jesus ir para Samaria. Ninguém convidou Jesus para passar por Samaria. Diz a Bíblia que ele teve necessidade. Jesus sentiu vontade de passar por Samaria. Jesus teve desejo de passar por Samaria. Jesus disse: eu vou e pronto, acabou. Ainda que os discípulos dissessem: Senhor, se o Senhor for por aí, vai dar problema. Não vai não. Mas ele teve vontade de passar por Samaria. Sabe por que Jesus foi para Samaria? Sabe por que Jesus foi a esse velório? Porque ele teve compaixão dessas pessoas. Compaixão é o mesmo que misericórdia. A palavra misericórdia, ela é constituída de 2 palavras: miser, de miséria, e córdia, de cardia. Ou seja, Jesus, quando ele fala, quando a Bíblia diz que Jesus tem misericórdia, tem compaixão, Jesus está dizendo: eu estou unindo o meu coração ao teu problema. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus seja louvado. Meus irmãos, quando Jesus chega naquele lugar, que a Bíblia diz que ele manda aquela mulher agora parar de chorar. Irmão, eu nunca vi alguém ir num velório e mandar a pessoa que está sofrendo parar de chorar. Eu nunca vi. E eu também não me atreveria a fazer isso. Normalmente o que nós fazemos no velório, pastor? Olha, pode chorar, viu? Está aqui o lenço. Está aqui o meu ombro. Encosta aqui. Manda fazer um copo de açúcar, né? Para ela, para ele. Mas jamais eu vou chegar e falar assim: não chores. Eita, Jesus revelou algo tremendo aqui, irmão. Aleluia. Que coisa linda. Dar o lenço é possível. Dar o ombro para a pessoa chorar é possível. Fazer um copo de açúcar, de maracujá, não sei, é possível. Agora, só fala, não chora. Quem é o dono do impossível? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando Jesus chega para ela e diz: não chore, Jesus estava dizendo assim: hoje, preste atenção, ei crente, preste atenção, hoje cessa as suas lágrimas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vamos correr. Tem muita coisa ainda para nós falarmos. Diz o versículo ainda, meu irmão. Jesus teve compaixão. Jesus mandou ela parar de chorar. E em seguida, pastor Isaías, ele chega e toca o esquife. Eita, criou um problemão. Os estudiosos da Bíblia, os exegetas da Bíblia, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, que certamente já passaram pelo livro de Levítico, no capítulo de número 21, tem conhecimento do que eu vou lhe dizer. Todo aquele que tocar um morto, imundo se tornará. Eita, irmão, será que Jesus se contradizeu aqui? Meu Deus. Diz a Bíblia, você leu comigo, não sou, estou inventando, que Jesus tocou o esquife. E a Bíblia ainda nos informa que aqueles que o levavam, pararam. Certamente aquele povo
Aqueles que estavam levando olharam e disseram: ei, esse não é o Cristo, esse não é o Jesus. Por que que ele agora tocou? Porque, irmão, gente para criticar Jesus tinha de monte. Queriam pegar ele na lei. Talvez as pessoas dissessem: ei, ele veio para cancelar a lei. Ele cancela a lei agora, porque ele tocou no esquife. E não pode ser tocado no esquife. A lei de Moisés diz que ele se tornará imundo. E agora, o que irá acontecer com o nosso Cristo? Será que ele não sabe o que está fazendo? Lógico que sabe. Ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Por que que ele fez isso? Está aqui, pastor. Vou explicar. Por que que ele tocou esquife? Ele estava dizendo assim: ei, mulher, hoje eu entro dentro do teu problema e eu tenho que ressuscitar o teu filho. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus se tornou, preste atenção, imundo por causa de nós. Filipenses capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo. Em forma de servo ele foi homem. E na forma de homem, ei, irmão, ele se humilhou a si mesmo. E se entregou à morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é acima de todo nome. Aleluia. E toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. Porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Naquele momento, ele estava dizendo: ei, mulher, eu entro dentro do problema. Ou seja, num jargão popular, estamos juntos e misturados. Se eu não ressuscitar o teu filho, eu vou ficar imundo. Jesus, presta atenção, ele nunca entra numa batalha para perder. Ainda que o diabo pense que ele agora está perdido. O diabo chega aos pés da cruz e disse: desce daí, Cristo, se é mesmo filho de Deus. Mas Jesus não estava olhando só para a cruz. Deixa eu te falar uma coisa só para você, no seu ouvido. Quando Jesus olhou para a cruz, diz a Bíblia que ele estava naquele monte e chegou aos pés do Senhor e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Até aí falou o homem Jesus. Charamai de comenegasomana. As palavras seguintes falam o Deus Jesus. Sabe por quê? Porque só ele podia ver através da cruz. Sabe o que ele via através da cruz? Ele via você. 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 Ele via a igreja. E ele olhava e via e disse: eles não conseguirão sem mim. Aí ele completa a frase: todavia, Pai, faça a tua vontade. Aleluia! Exaltado o nome do Senhor. Eita, Jesus tremendo. Eu não sei qual é o seu problema nesta noite. Qual é a sua necessidade aqui hoje? Mas nós estamos à mesa. Ele está aqui, ele se apresenta. Ele quer entrar dentro do seu problema. Tem pessoas que entraram nesta noite aqui, irmão, dizendo assim: ei, escute. Eu não vim aqui, irmão, porque quis. Eu vim aqui porque Jesus me mandou. Você entrou aqui nesta noite dizendo: se Deus não falar comigo, eu não volto mais dessa igreja. Eita, Jesus. Jesus me disse que ele vai curar pessoas aqui. De dor de cabeça, pastor? De dor nas costas? De dor na perna? De câncer? De AIDS?
Do quê? Para Jesus não tem tamanho de milagre. Sabia disso? Assim como não tem tamanho de pecado. Não tem pecado pequeno, S, P, G, 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 X, G. Não tem. Pecado é pecado e acabou. Pecado precisa se arrepender. Senão Jesus não perdoa. Mas também milagre não tem tamanho de enfermidade. Pode ser dor de cabeça. Ah, não vou não, é dor de cabeça, eu tomo analgésico. Mas se você quer, Jesus te cura. Pode ser dor na coluna. Ai, meu Deus, minha coluna está doendo. Mas eu vou lá no ortopedista fazer uma massagem. Mas se você crê, Jesus pode te curar. Mas também pode ser uma paralisia. Pode ser um câncer. Pode ser AIDS. Jesus cura igual. Marta, quando mandou chamar Jesus, no capítulo 11 de João, ela disse, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Marta cria que Jesus podia curar, mas não cria que Jesus podia ressuscitar. E Jesus faz tudo aquilo, preste atenção, que eu necessitar. Ele tem poder para fazer, através da fé. Vamos correr rapidinho aqui. Eu quero entregar no horário, falta 10 minutos. Ainda quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. O pastor esticou mais o tempo aqui. Jeová é tremendo. Aleluia. Meus irmãos. E quando a Bíblia diz que ele toca, ele ainda faz uma outra coisa. Ele diz assim: jovem, eu te digo, levanta, presta atenção aqui, olhe para mim, olhe para cá. Olha só o que Lucas falou no versículo seguinte. Quem está aí na Bíblia? E o defunto levantou. Meu irmão, você já viu alguém chamando uma pessoa viva de defunto? Mas Lucas chamou. Foi desatenção de Lucas? Não. Natural do ser humano. Vou te explicar. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, olha só. Ah, Senhor, não vai lá não, já está mal cheiroso. Aonde puseram? Foi lá. Tira a pedra. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. O evangelista João disse o seguinte: e o defunto, está lá na Bíblia, saiu, estava com as mãos atadas e os pés atados. Então saiu pulando. Eu não vou pular aqui não, senão é perigoso quebrar o púlpito. Eu estou fora do peso, viu? Aí dá prejuízo para o pastor aqui. Saiu pulando. Mas você viu como é que o ser humano é? Você viu como nós somos? Você viu como nós olhamos para as pessoas? Aqui tem uma coisa linda, irmão, que tem a ver com a mesa que está posta. Eu olho para o aidético, eu digo assim, ali vai um aidético. Eu olho para a prostituta, eu digo, ali vai uma prostituta. Eu olho para um cancerígeno, eu digo, ali tem um cancerígeno. Eu não falo mal o nome dele, é cancerígeno. Eu não falo mal o nome dela, é prostituta. Eu não falo mais o nome dele, é dependente químico. Eu não falo mais o nome dele, é uma pessoa problemática. Mas Jesus não. Note que Jesus chama: jovem, eu te digo. Mulher, eu te digo. Homem, eu te digo. Samuel, eu te digo. Aleluia. Jesus não olha para a minha deficiência. Jesus olha para aquilo que ele mesmo falou: eis que faremos um segundo a minha imagem e semelhança. Oh, remanagai de kumanaia. Porque Jesus tem um olhar diferente, um olhar de misericórdia. Jesus tem um olhar de misericórdia. Deixa eu ir mais um pouco. E diz a Bíblia que o defunto assentou-se e ele o entregou à sua mãe.
olha aqui, olha aqui. Eu nunca vi o meu Jesus fazer nada pela metade. Ele conclui o milagre. Ele ressuscita o filho. E ele pega o filho e entrega na mão da viúva. E com aquele ato ele estava dizendo: hoje é um novo recomeço na sua vida. A tristeza vai embora. O choro cessa aqui. As lágrimas cessam. Não tem mais angústia. Pode voltar a sonhar. Pode voltar a projetar. Pode saltar. Pode dar glória a Deus. Porque hoje Jesus reverte o cativeiro, pastor? Não, ele te tira desse cativeiro, porque se ele reverter, você não sai, mas para você sair, ele tem que tirar. Ele está te tirando hoje desse cativeiro. Ele está te tirando hoje desse cativeiro. Ele está te tirando. E ele quer hoje colocar na sua mão a sua vitória. Ei, crente, presta atenção para mim encerrar. Os irmãos sabem muito bem que nós não podemos chegar no cemitério e dizer assim: ei, eu tenho um defunto aqui, tem uma vaguinha aí, vai enterrar? Alguém já viu? O administrador do cemitério fala: ah, tem sim, pode enterrar ali, depois a gente se acerta. Não existe isso. O cemitério, apesar de muitos não gostarem, é uma organização muito bem organizada. Para você fazer um sepultamento, pelo menos, no mínimo, eu acredito, 24 horas antes, você tem que ir lá, dar ali os papéis, levar um atestado de óbito, fazer as declarações e pagar. Porque senão não faz. Ninguém trabalha de graça, é ou não é? Ninguém trabalha de graça. O problema foi agora. A festa estava acontecendo, porque Jesus já tinha ressuscitado o menino. Uns não estavam entendendo, as carpideiras que eram contratadas para chorar, eita, foi lá o nosso dinheiro, não vamos ganhar mais. Foram dispensadas, vocês têm que ir embora. Não, mas elas choraram mesmo, aí que elas choraram, né? Estavam só chorando de falta, porque né, os irmãos conhecem, as carpideiras eram contratadas para chorar. Mas aí quando diz, ei, o rei ressuscitou, meu Deus, agora, aí nós não vamos receber. Aí foi verdadeiro o planto, né? E todo mundo se alegrou. E o comércio, eu acredito, irmão, que para passar aquele cortejo fúnebre, o comércio tinha fechado as portas, tudo. Mas agora foi 2 mensageiros, escute. Foi um para o cemitério, para avisar os coveiros. Não vai vir mais um outro. Não vem. Não vem. Não, mas não tem mais nem menos. Não, mas não tem, não, mas o pai dele está aqui. Ele ia ser enterrado aqui do lado. É conjectura do pregador, viu? Ele ia ser enterrado do lado do pai. Está aqui o nome do fulano e ele é aqui, o filho. Não, mas não vai ter mais enterro. Não vai, como que não vai? Está aberta a cova, rapaz. E foi uma discussão. Quem é que mandou parar não fazer mais? Não, sabe o que é? Apareceu um homem lá. Mas quem é esse homem? Quem é esse homem? Isaías fala para nós. Abre os seus ouvidos. Era desprezado. O homem falando, dando um recado para os coveiros. O mais indigno de entre os homens. Homem de dor, experimentado no trabalho. É comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. E não fizemos dele causa algum. Mas verdadeiramente, não tem que esconder isso. A mesa está aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Olha aí,
Olha aí agora, o resultado da cidade está acontecendo aqui, pastor Isaías. Os irmãos estão se alegrando, porque o povo da cidade começou a se alegrar, rapaz. Abrir as portas, começou a abrir as portas e bater palma e dizer: ei, o defunto não é mais defunto, ele ressuscitou. Foi o homem de branco que fez o milagre e ele está aqui nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Eita Deus, que coisa linda, que coisa linda. O apóstolo dos gentios dizia que a fé vem por ouvir da palavra. O teu milagre vem hoje, mas através da fé, porque você ouviu a palavra atento. Tem pessoas aqui que estavam desatentos. Tem pessoas que estão dizendo assim: eu já estou, olha, presta atenção nisso aqui. Tantas vezes que eu fui lá para receber a oração e Deus não fez nada. Deixa eu falar uma coisa. Revelação do céu. Deus está fazendo o seu milagre por etapa. Ei, Naamã, onde está você, Naamã? É 7 mergulhos. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é só 5, não é só 6, é 7. Eu não sei qual é o mergulho que você está. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Ah, pastor, já fiz 3 campanhas de oração, então falta 4. Tá fácil, agora você já sabe que falta 4. Falta 4. Talvez você não recebe a cura hoje, mas matou mais uma etapa. Agora tem gente aqui, pastor, que já foi a 6ª. Eita, hoje é a última, irmão. Hoje é o dia da vitória. Jesus vai entregar na sua mão. Deixa eu orar por você.